A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Mário Vernes. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Microfone Aberto, o videocast da Sede Estúdio. Eu sou o Neno e hoje vamos conversar com um amigo, um velho amigo, o Máriozinho. É uma pessoa especial para a gente que vai contar um pouco sobre sua vida, sobre suas andanças aí pelo mundo. Lembrando vocês que o Microfone Aberto é uma produção da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, loja 2, um espaço criativo para você produzir seu conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos começar o bate-papo com o nosso convidado de hoje. Fique ligado que o assunto é bem bacana. Máriozinho, meu querido amigo, seja bem-vindo à Sede Estúdio. Que prazer te rever depois de um longo tempo da gente separado aí, né? E sei que você tem um monte de novidade para contar aí. Então seja bem-vindo à Sede Estúdio, a casa é sua. Eu agradeço muito, Neno, meu amigo de juventude, Muito nos tempo. tempos bons na cidade de Passo Fundo, no tempo que Passo Fundo era considerado uma das cidades do rock, né? Certo. Era bom, a noite era boa, né? Era boa. Isso aí. Então, as coisas vão passando, a gente vai aprendendo, a experiência vai trazendo muitas coisas novas e a gente vai se colocando de novo no mundo. Certo, né? certo. E nesse período a gente traz um aprendizado. Com todo o decorrer do tempo, com todo o decorrer da vida, durante 47 anos, eu estudei o budismo enquanto filosofia e religião. Certo. E essa filosofia e religião que me chamava a atenção era o processo de pacificação da mente. Sim. O processo de eliminação da ansiedade, o processo de eliminação, ou pelo menos a tentativa de compreensão de uma questão que é bastante importante para o budismo, é o que nos faz sofrer. Certo. Né? E a prática da meditação, no caso do budismo Zen, que é o budismo onde eu sou ordenado monge, é um processo de conceituação da realidade. Vamos lá, Máriozinho. Vamos organizar aqui a nossa pauta, né? Porque eu sei que tu tem muita coisa para contar para a gente aí, para quem nos ouve, quem nos vê. O Máriozinho era bancário, né? Passou um tempo no Banco do Brasil, segundo a tua história aí. Passamos por uma relação ali na antiga revisteira Nosleg, onde era um ponto de encontro ali que a gente sempre estava junto, né? Aí o Mário foi para a vida, né? E hoje retorna a Passo Fundo, renovado com uma nova técnica. Bom, não sei se é técnica também, né? Mas agora tu vai me ensinar um pouco. Então nós vamos falar sobre budismo. Perfeito. Certo? Então, assim, a minha primeira pergunta, né? Porque eu sou muito curioso, o que é o budismo? Na verdade, o budismo é uma filosofia e religião, Certo. né, nascida no norte da Índia há 2.600 anos atrás. Ela tinha e tem como figura principal o príncipe Siddhartha Gautama. Era um príncipe que abandona a perspectiva de ser rei para ser um monge e tentar descobrir a causa do sofrimento. Então, é uma história bastante interessante, né? É uma história de 2.600 anos atrás, no qual ele era totalmente retirado no palácio. O pai dele literalmente deixava ele dentro do palácio para não ver que a vida existia envelhecimento, existia o processo de doença, existia o processo de morte. E tinha havido uma profecia, isso conta a lenda, né? Que quando ele nasceu foi divulgada por um profeta indiano que dizia que o Siddhartha Gautama tinha duas escolhas: ou ser um rei, um imperador que dominaria toda a Índia, ou um monge, um eremita, um sábio que iria levar a humanidade a crescer e superar o sofrimento. E o pai dele queria que ele fosse um imperador. Né? E assim que ele conhecesse o sofrimento humano, ele iria abandonar a questão do poder para poder, então,
fazer com que as pessoas conhecessem a raiz do sofrimento e superar isso. E ele consegue, um belo dia, vencer a guarda do palácio e sair para olhar fora do palácio, o mundo. Então, ele tem 4 encontros que são fundamentais para mudar a consciência dele, né? Esses encontros, primeiro, é uma pessoa doente. Sim. O segundo é uma pessoa envelhecida. Uhum. E o terceiro era um funeral. E quarto encontro, um monge praticando yoga, o que se chama na Índia de asceta. Uhum. Aquelas pessoas que, inclusive, mortificam o corpo para ascender espiritualmente. Então, ele, bastante curioso, pergunta para o acompanhante dele, no primeiro caso, da pessoa doente, o que era isso? Aí o acompanhante explica isso, uma pessoa doente. E ele perguntou, eu vou ficar doente? Uhum. Você vai ficar doente? E o acompanhante dele diz que sim, todos iriam ficar doentes e que não tinha ninguém que conseguisse escapar da doença pelo menos uma vez na vida. Sim. Ele começa a caminhar um pouco mais, vê uma pessoa envelhecida. Ele pergunta o que é isso. Já que no palácio todos pintavam os cabelos de preto, né? E as pessoas que estavam muito envelhecidas eram retiradas pelo rei. E aí o acompanhante responde, isso é uma pessoa envelhecida. E ele fica impressionado e pergunta, vou ficar assim? Ele, sim, vai ficar assim. Você vai ficar assim? Sim, vou ficar assim. O meu pai vai ficar assim? Sim, vai ficar assim. Ele caminha mais um pouco e encontra um funeral. Aí ele pergunta, o que é isso? Por que essa pessoa dorme tanto? Aí o acompanhante explica, bom, as pessoas adoecem, Uhum. as pessoas Envelhecem. e as pessoas morrem. E ele pergunta a mesma coisa, vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com meu pai? Sim. E ele se impressiona de uma forma tal e continua caminhando. Depois ele encontra esse meditante, esse asceta, sentado no chão praticando meditação iógica. E aí ele pergunta, o que é isso? E o acompanhante diz, isso é um homem santo, tentando evoluir espiritualmente e vencer o sofrimento. Então, a partir daí, ele resolve fugir do palácio e levar essa vida de asceta, de mendicante, de praticante do caminho espiritual. É uma história muito bonita. Sim. Né? Nesse tempo, ele mortifica o corpo ao ponto de estar magérrimo, porque mal comia. Sim. Comia um punhado de arroz, tomava um meio copo d'água todos os dias. Aí abre-se um parêntese, né? Aqui no Ocidente, a gente tem a mania de botar uma estatueta do Buda gordinho. Sim. E botar uns dinheirinhos. As moedinhas e coçar o umbiguinho dele. Para dizer que dá sorte e a pessoa se torna próspera. Isso é um costume de uma deidade chinesa, que não era budista. Mas que foi trazida pelo Ocidente, para o Ocidente pelas caravanas comerciais portuguesas que estiveram na China. Né? O Buda era magérrimo, era um meditante, era uma pessoa que achava que punindo o corpo iria ascender espiritualmente. Beleza, Mário. Tu tá em que calendário tu tá? Que tempo é isso? Lá nos primórdios? O budismo isso é o começo do budismo, há 2.600 anos atrás. Certo. Vamos atualizar a nossa conversa. Perfeito. Traz o budismo para cá. Isso é uma questão bastante interessante. Isso. Esse caminho do Siddhartha Gautama, do Buda histórico, como a gente chama, ele leva a perceber o seguinte. Então, com essa prática da mortificação, com essa prática da ausência do mundo, ele percebeu que não era um caminho saudável. Certo. Nem tanto as orgias, os banquetes e as bebedeiras do palácio, como o excesso de mortificação causado por esse tipo de prática que ele adotou. Então, ele escolhe um caminho do meio. Né? E esse caminho do meio se dá quando ele estava já a ponto de falecer de inanição. Ele estava sentado meditando na beira do rio Ganges e ouve e vê uma jangada passando. Uhum.
havia o jangadeiro, havia um mestre de cítara, que é aquele instrumento de cordas indiano, Sim. e o seu discípulo. E o mestre dizia para o discípulo assim, ó, quando estiver afinando a cítara, não torna muito esticado a corda, porque ao tocar ela arrebenta. Uhum. Não deixa ela frouxa, porque senão não vai tocar. Aí ele percebe que nem... Tanto ao céu, nem tanto à terra. Exato, aí é o caminho do meio. Esse caminho do meio percebe o seguinte, né? Nessa percepção, Uhum. são as 4 nobres verdades do budismo que dá para trazer para agora. A primeira nobre verdade é assim, ó, mundo é insatisfação. Normalmente os ocidentais traduzem como sofrimento, mas não é assim. Insatisfação por quê? Porque as pessoas ou se apegam às situações, Uhum. ou têm aversão a essa situação. Se a pessoa se apegar, ela vai querer que essa situação, essa condição, a outra pessoa, ou outro bem, ou alguma coisa assim, dure para sempre. E uma das primeiras percepções do budismo é que nada dura para sempre. Tudo é impermanente, tudo está mudando. Até Certo. mesmo nós. A gente dorme de um jeito e acorda do outro no outro Certo. dia. Certo. E a gente vai mudando. Se a gente se apegar a isso, a gente vai estar apegado a uma coisa que está mudando. E essa mudança traz sofrimento ao perceber que ela não se mantém como é. Certo. Né? Quer dizer, a pessoa sofre. Aliás, existe uma frase muito tradicional, né? Que o novo assusta. Exato, Né? exato. A transformação sempre é assustadora, né? A aventura. Né? Eu, por exemplo, eu era professor universitário, daqui a pouco estou aqui no estúdio, na sede Sim. estúdio, né? Fazendo outra coisa, enfrentando outros desafios, né? E não é tão assustador assim como parece, né? Vou largar, vou começar tudo de novo. Eu acho que Sim. a experiência... Mas vamos lá, a religião. Uhum. Como é a religião budista? Bom, a religião budista é baseada nas palavras de Siddhartha Gautama, nos seus discursos, principalmente nessa percepção das 4 nobres verdades. Né? A primeira que a gente fala é a vida é insatisfação. A segunda é que essa insatisfação tem uma causa. Sim. Né? O que é a causa da insatisfação? É a conceituação que tu faz disso. Por exemplo, se tu pegar uma pessoa que está muito cansada fisicamente e tiver uma cadeira perto, ela vai sentar na cadeira e essa cadeira passa a ter uma perspectiva maior que simplesmente ser uma cadeira. Uhum. Ela passa a ser descanso. Ela passa a ser prazer. Sim. Ela passa a ser, em muitos casos, alegria de estar ali. Sim. E num momento seguinte, passado o tempo, você pode estar cansado e essa cadeira não estar ali. Eu ia dizer um porto seguro, né? É, Tá cansado, é um porto seguro. Um porto seguro. Se a cadeira não estiver ali, isso é uma perspectiva, até uma pesquisa que fizeram na Universidade de Berlim, na Alemanha, a maior parte das pessoas não pensa em sentar no chão. Fica sofrendo porque a cadeira não está ali. Então, a lembrança da cadeira, a ideia que se botou em cima do conceito e a supervalorização do que é uma cadeira. Quer dizer, sentar no chão não chega a ser algo que denigra a imagem da pessoa. Faz com que a pessoa descanse. Certo. Né? E essa nossa fixação nos conceitos e nos significados e a emoção que se coloca nesse conceito faz com que muitas vezes, ou se não todas as vezes, a gente fique apegado àquilo que verdadeiramente não é bem assim. Então, o sofrimento tem uma causa. Os conceitos sociais tornam barreiras para as coisas simples. É a questão cultural. Como, por exemplo, sentar no chão para descansar. Exato. As pessoas não têm esse... Não tem essa perspectiva. Então, sofrimento tem causa. Certo. Né? A primeira é sofrimento, é insatisfação. Essa insatisfação, esse sofrimento tem causa. A terceira, nobre verdade, é possível cessar essa causa. Como é que se cessa essa causa? Para o budismo, é através da meditação, da tranquilização da mente. No caso do budismo Zen japonês, que é o budismo onde eu sou ordenado monge, essa meditação é meditação silenciosa, baseada no concentrar no ritmo da tua respiração. Aí, como falamos que tudo é impermanente, a gente não briga com os pensamentos.
nem luta contra eles e nem se agarra a eles. A gente deixa eles passarem. Não tem como a gente cessar o pensamento, Certo. mas tem como deixar eles passarem, como impermanentes que são. No momento que tu concentra na tua respiração e deixa os pensamentos passarem, vai chegar um momento, através da prática e da continuidade da prática, que essa é uma questão fundamental, é a continuidade Sim, da tu falou prática. agora em corpo. No momento que eu faço respiração, Exato. eu junto Exato. o espírito com Com a o mente, o material. espírito e o corpo. O material. Então, tu vai perceber espaços de silêncio entre um pensamento e outro. Esses espaços de silêncio são chamados no budismo de vacuidade. Não é o vazio. Certo. É o espaço de silêncio entre um pensamento e outro. O que é essa vacuidade? Tudo na nossa vida, ou absolutamente nada, se cria por si só. Tudo tem causas E consequências. e É uma frase que eu existentes. uso muito. Isso. Causas e consequências. Exato. E essas causas anteriores são o que geram o que acontece agora. Então, se a pessoa está chateada, triste, ela não está chateada e triste agora, e isso não apareceu do nada por um passe de mágica. Tem uma causa anterior, teve uma ação anterior que gerou esse estado agora. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Se tu está no colégio e não consegue passar na prova de matemática, tu vai repetir o ano para fazer novamente aquela prova de matemática, a não ser que tu compreenda o funcionamento e supere. Né? Então, essas causas e consequências, para o budismo, se chama originação dependente. Ou seja, tudo na nossa vida, os nossos pensamentos, a forma como a gente vive a vida, a forma como a cultura é construída de uma forma social e geral, ela é baseada nessas questões. Só que a gente se apega sempre no resultado, sem perceber a causa. Então, esses espaços que a gente tem de silêncio quando a gente medita, a gente vê que a nossa vida ela não é uma linha reta, ela é uma linha fracionada. Existe um traço vazio, outro traço vazio. Então, o sofrimento não é permanente, nem a alegria é permanente. Certo. Como a gente costuma brincar, né, Neno? Perder o Grenal é a pior coisa que tem, né? Mas passa. 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 A dor passa. Vai passar. É isso aí. Mário, onde se busca isso? Nós, aqui na cidade, na região de Passo Fundo, nós temos um templo da ordem Zen budista, do budismo japonês, no município vizinho de Mato Castelhano, ao lado da Floresta Nacional do Ibama, Kona. Sim. O nome do templo é Águas da Compaixão. Por que Águas da Compaixão? Compaixão é a perspectiva principal do budismo, né? Com compaixão com a gente e com os outros seres, a gente supera o sofrimento. Certo. E águas porque ele é encostadinho na barragem do Capinguí. Né? Uns 50 metros a gente vê a barragem do Capinguí. Passo Fundo não tem... Nós temos salas onde, eventualmente, a gente faz práticas budistas. No momento, a gente está reformulando o cronograma de atividades. Ok. Mas a existência do templo, ele funciona nos finais de semana, onde tem práticas. Sim. No sábado, às 8 e 17 horas, né? Onde é aberto para toda a população. Não é necessário ser budista para fazer isso. A maior parte das pessoas que praticam a meditação zen no Ocidente não são budistas. São pessoas que querem estar em paz. Não é um pré-requisito. Sim, a religião. Eu não preciso estar dentro para pedir socorro, para procurar um momento de paz, um momento de... Exatamente. E o budismo é uma filosofia e uma religião, logicamente é uma religião, não tem como dizer que não, que não se arvora como verdade absoluta, isso é fundamental. Reconhece todas as tradições e todas as percepções. Cada um de nós tem um momento da nossa consciência que a gente vai procurar aquilo que naquele momento é importante para nós. Certo. Né? Então, é uma prática e uma lógica aberta. Sabe o que eu gostei quando você abordou aqui na Sede Estúdio e abordou esse assunto dizendo que você tinha optado, né, por essa
por essa, acho que modo de vida, né? Eu sou muito prático nessas coisas. Eu fiquei duas coisas, curioso, né? E a segunda coisa eu vou ser infeliz na minha fala, mas eu vou ser na tentativa de te ajudar a desmistificar algumas coisas, Perfeito. certo? Que às vezes para a gente parece muito distante, como por exemplo, para você praticar o budismo, não necessariamente que você tenha que passar pelos, eu vou usar essa expressão, se eu estiver errado me corrige, pelos treinamentos em que você passou, né? Que eu acho que para chegar a um patamar de entendimento disso, eu acho que você passa por degraus de conhecimento de tudo isso, né? E, por exemplo, você já chegou aqui chutando a porta, né? Que é aquela coisa de Buda gordo, de coçar o umbigo dele, de encher de moedinha, né? É uma coisa, vamos lá, é uma crença que foi, não sei de onde surgiu também isso, né? Aí você veio me dizer que isso não é da Índia, onde o budismo, né, foi mais propagado, mais sei lá como é que... Onde começou. Que isso, né? Então, vamos lá, o budismo foi para um outro local que ali fizeram Exato. essa mistificação de que se eu coçar eu vou ter prosperidade. Exato. Bem rapidamente, essa questão do Buda gordinho como sinal da prosperidade, né? Sim. Ela veio com os portugueses, que interpretaram mal uma deidade antiga que tinha na China, que era pré-budista, antes do budismo, e trouxeram junto, como se isso fizesse parte do budismo. Então, Sim. a própria missão portuguesa que foi lá comerciar trouxe esse conhecimento de uma forma equivocada. Não era budista, mas no Ocidente passou como se fosse, aí se considerava esse é um Buda. E é importante, ao colocar isso para o budismo, todos nós, todos os seres, não só os humanos, têm a natureza de Buda. O que é a natureza de Buda? É aquela percepção da unicidade de todos os seres. Ou seja, a gente tem um ego. Certo. E esse ego diz para a gente que nós somos seres separados do conjunto daquilo que existe. E esse ego faz com que a gente procure as coisas para nós e por nós. Só que nós não percebemos que a gente acha que é permanente, que a gente não muda, que as coisas estão na nossa vida por construção dos nossos antepassados só ou do destino. Não. Essa percepção do ego é uma percepção de mudança. Aqui eu quero fazer um gancho com a própria psicanálise freudiana. Freud dizia que o ego é uma perspectiva, é uma junção de três coisas. Aquilo que eu penso que eu sou, aquilo que a minha história me trouxe para pensar que eu sou o que sou, e a importância que eu dou ao que os outros pensam daquilo que eu penso que sou. Certo. Bonita essa frase. Então, não na prática, mas né, no português. Exato. É o que os outros pensam que eu penso que eu sou. Exatamente. Então, toda essa questão é uma questão ilusória. Porque, como a gente fala, tudo é impermanente. Se eu sou agora assim, amanhã não serei mais. Certo. Né? A minha ilusão de me agarrar nessa perspectiva de sou o que sou e de não mudar é uma questão que traz o quê? Sofrimento. Certo. Angústia. Porque eu não sou o que eu sou. Aliás, a sociedade moderna, ela possui essa angústia né, generalizada, né? E esse imediatismo, né? É aquele... Eu corro. Esses dias eu me autopuni, né? Eu digo, cara, eu vivo correndo. Eu vivo atrás de não sei o quê, né? Tu vai, daqui a pouco tu para e diz, tá, mas por que eu tô correndo tanto, né? E a sociedade moderna tem isso, né? Eu, na minha alta ignorância sobre o budismo, eu vejo a calma, sabe? Até, deixa eu contar. Posso contar? Eu vou contar. O Mário chegou em nós por um amigo em comum, o José Raul. E eu não dei muita bola para o Mário. O Mário é meu amigo há muito tempo,
né? E eu não dei bola, até porque o José Raul pega o microfone, É verdade. engata uma primeira e para ti, tu tem que erguer a mão. Posso falar agora, né? Querido, gosto muito dele, né? E daqui a pouco ele se tocou, né? E, e eu sou muito falante, eu não consigo ficar. E o Mário estava quieto, observando. Eu acho que devia estar pensando assim, cara, esses caras correm e estão no mesmo lugar que eu, né? E logo em seguida eu digo, meu Deus do céu, a gente não, né? E eu acho que é uma característica o aprender silêncio, né? Você também era muito falante e tal, hoje você é um cara mais, né? Eu não sei se é mais tranquilo ou mais zen, né? Porque entre tranquilidade e zen eu acho que tem uma distância. Vamos lá, eu quero. Como é que eu faço? Vamos alcançar para as pessoas aí. Como é que a gente pode aproximar as pessoas aí dessa tua Perfeito. crença? Dessa tua... Nós temos aqui um site, o Instagram da comunidade budista Shantideva. Certo. Comunidade budista Shantideva. As pessoas fazem essa pesquisa, vão encontrar os dados e as informações ali. Tá, vamos de novo. Comunidade budista Shantideva, Certo. é Passo Fundo. Né? E vão encontrar os dados e a forma como acessar e a forma de se informar de eventos, de retiros, Certo. de seminários. Em dezembro agora, do dia 8 ao dia 10 de dezembro nós teremos a presença de um lama tibetano, do budismo tibetano, que vai fazer um retiro. Né? E esse retiro ele é aberto à população. Certo. Né? E onde vai haver a perspectiva da prática no sentido de conhecer o budismo tibetano, né? E trazer ele para a contemporaneidade. Certo. Né? Do dia 8 ao dia 10 de dezembro, as informações estão no nosso Instagram também. No dia 24 de janeiro de 2024, nós teremos a presença de um mestre de Zen. Ele reside nos Estados Unidos, é considerado um dos maiores mestres do budismo Zen, Daniel Terranho Roshi. Sim. Onde haverá outro retiro de 4 dias para os meditantes e simpatizantes e as pessoas que quiserem conhecer mais essa prática. Certo. Né? Eu vou insistir, Mário, tu me desculpe. Tá? Mato Castelhano é a sede. Isso. E Passo Fundo. Passo Fundo nós estamos nos reorganizando num novo espaço. Ainda não temos o endereço correto, mas acreditamos que no máximo em 15 dias a gente tenha, né? Para práticas semanais, né? Nas terças e quintas. Vamos usar a questão coisas rápidas. Rápidas, das terças e quintas, às 19 horas, às 19 às 20 horas, a prática da meditação. Certo. Né? E nos sábados, às 17h30 até às 18h30, haverá também a prática. Aí a gente vai passar os dados lá no nosso grupo da comunidade Shantideva. Tá, se eu sou de Passo Fundo, eu não tenho como chegar em Mato Castelhano, eu preciso ver o Mário ou o grupo. É outro questionamento que eu quero fazer. Você não é o único. Sim, né? Existem. Tem mais pessoas, tem um grupo, tem o grupo. Existem mais 4 monges. Certo. Né? O precursor Daniel Confortin. Sim. Né? Ele é professor da Universidade de Passo Fundo. Né? Ele é web designer e filósofo. Sim. Então, ele trabalha há mais de 15 anos, né? Fez a iniciação dele no Nepal, morou lá há muito tempo. É uma pessoa bastante experimentada no budismo e vale a pena conhecê-lo e trocar ideias com ele. Sim. Daniel Confortin, tem o nosso irmão também, o Jean, que é um monge iniciado também há 4 anos, que mora e reside em Soledade. Sim. Mas sempre faz as práticas com a gente. Certo. E tem um nosso outro companheiro que está se iniciando monge agora, que é o Regis, que também é um web designer. Sim, né? sim. Fantástico e está crescendo no caminho do budismo. Então, somos em 4, por enquanto. Né? E torna a dizer que o budismo é uma
perspectiva aberta, não há necessidade de ser budista Certo. para isso, né? Para que a gente possa trocar conhecimentos, para que a gente possa mostrar a prática, para que as pessoas possam perceber na prática o processo de tranquilização. Até conhecer, né? Conhecer. Porque, na verdade, é uma religião e uma filosofia que é pouco conhecida ainda no Ocidente. Certo, mas que há uma técnica, né? Exato, que há uma técnica. Meditação é uma Certo, técnica. certo. E assim, eu particularmente acho que a autotranquilidade te traz um equilíbrio, né? Mas muitas vezes, pelo corre-corre do dia a dia, né, as pessoas não conseguem parar para isso. Até quero te agradecer, porque tá sendo um momento muito zen conversar contigo. Até porque o microfone aberto, quando ele foi criado para os dias atuais, né? Para o corre-corre, para dar o recado do que eu faço, onde eu estou, né? E a gente vem trazendo outras pessoas que não só são mercadológicos, né? Que têm o seu negócio, mas trazer assuntos interessantes exatamente para quebrar paradigmas, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui, porque às vezes a gente fala, o budismo, né? Então cara, o budismo é muito longe. Daqui a pouco a gente tem pessoas aqui, né? A gente pode, porque assim, sabe lá Deus o que tem dentro de cada um, né? Daqui a pouco o cara tem a tendência, o cara tem a vontade e se sente, mas onde é que eu vou procurar? Quem é? Né? Então, eu queria também saber, não sei se é do interesse de divulgar algum endereço teu, algum telefone assim mais rápido, né? Sim. Tipo assim, vi, gostei, quero falar com ele, quero me aproximar, né? Então, eu gostaria que tu utilizasse desse espaço aí, exatamente para divulgar isso. Se as pessoas têm vontade, têm curiosidade, por que não abrir uma opção e daqui a pouco, sabe lá se a gente não melhora a qualidade de vida de um grande grupo. O que eu quero colocar é que se as pessoas visitarem a nossa comunidade budista Shantideva, vão estar ali os telefones para contatos, não só o meu, como principalmente do Daniel também, do Jean e do Regis, para qualquer tipo de contato e informações que se possam ter, até mesmo para a gente marcar uma conversa, as pessoas verem como é a prática, poderem ver em loco como será e seria esse tipo de perspectiva. Eu quero só fazer uma correçãozinha assim. Faz. Eu me lembro, a gente se conhece, eu acho que mais de 40 anos. Não fala. Não vou dizer. Não revela a minha idade. Pois é. Fala. Mas assim, quem era do Banco do Brasil era a minha esposa. Não tem problema. Não, mas e só pra gente, que faz tempo que a gente não se conversa. Não se conversa, né? E eu, na verdade... não combinamos nada, que eu acho que isso é o mais legal. Isso é legal. Não tem nada combinado. E esse nosso reencontro, vamos dizer assim, é uma questão assim até de... Não existe coincidências na vida, né? Certo. Tudo é... Também acho. Tudo é uma sequência de fatos que tem um antecedente. No dia que nós viemos aqui com o nosso querido amigo José Raul, a gente tinha falado, olha, ele disse, o Neno está fazendo tal tipo de atividade. Aí eu procurei na internet e vi a atividade de vocês com a questão da comunicação. Eu achei fantástico. Eu disse, olha, vamos conversar com ele, vamos ver se a gente consegue divulgar mais o budismo e, ao mesmo tempo, estreitar mais os nossos laços, né? Porque, como a gente falou, né, Neno, tudo tem uma causa anterior. Certo. Né? Eu voltei para Passo Fundo. Acho que você não está aqui por acaso. Fica bem tranquilo, viu? Pois é. Eu voltei para Passo Fundo porque fiquei viúva. Minha esposa, infelizmente, faleceu. Certo. E eu me ordenei monge aqui, porque estudava budismo há 47 anos. E no processo, né, que monges budistas podem, da nossa ordem, principalmente, podem casar e ter relacionamento. Certo. Eu encontrei uma pessoa muito importante para mim desde o passado, que casualmente foi... Podemos cantar aquela música, Meu Primeiro Amor? Exato. Casualmente foi amiga de infância tua. Certo, né? Então, foi. tudo traz
Mas eu queria ter ouvido outra coisa de ti, sabe? Até eu vou dizer para te confirmar, né? Qual foi o astral que você encontrou aqui? Eu acho que a tua forma sensitiva me agrada. E eu sou muito curioso em saber, né? Porque você chegou observando tudo, né? A boca não mexia, mas os olhos não paravam, né? Isso foi uma coisa que eu observei. Sim. O que a gente observa aqui é um espaço onde a gente pode colocar todo tipo de conhecimento, é um espaço aberto. Certo. E sendo um espaço aberto, ele não é estagnado, não é unilateral, ele é aberto para todos os tipos de pensamento. E no e o jeito de sociedade que a gente está vivendo ultimamente, você reconhecer todas as formas de conhecimento e dar voz a todas as formas de conhecimento é uma forma da gente manter a nossa sanidade social, a nossa boa convivência, o nosso crescimento, o processo de compaixão e de paz, né? E por que não? Vamos nominar. A própria democracia é isso, né? Mas eu quero te dizer que foi muito difícil para mim, não para o Alexandre. O Alexandre, que é o proprietário do estúdio, ele tem uma cabeça aberta, ele é um cara aberto a todo mundo, ele é um cara, é aquilo que eu digo, né? O filho da gente é a gente bem melhorado. O Alexandre é muito, muito melhorado, né, de mim. E para mim, às vezes, era complicado, hoje não é mais, né? Não vamos abrir para isso, para aquilo, porque... Não, eu acho que a sociedade carece, né, de dar voz. Inclusive, uma das nossas ideias não era trazer por exemplo, os empresários já consolidados, bem-sucedidos, com maneiras, com setores de marketing, com marqueteiros contratados, né? Muito antes, pelo contrário, né? A ideia do microfone aberto seriam pegar as pessoas que daqui a pouco não tinham a oportunidade de contar para a sociedade o que faziam, né? Quais os produtos que tinham para oferecer. Daqui a pouco, né? Teve várias pessoas que passaram aqui, né? Chegaram a ouvir, né? Pai, eu ouvi lá você no microfone aberto da sede e tal, não sabia que você fazia isso. Não sabia que tu vendia isso. Então, a gente começou a alcançar objetivos assim, dessa maneira. E eu vou te dizer, você não estava no script, né? Para te ver como o microfone aberto, ele está indo, se ele tiver que ir para um lado ou para o outro, dobrar a esquina, trazer pessoas, né? Por exemplo, o teu assunto ele é mais sensível à sociedade. É uma coisa assim, muito fechada na sociedade. Às vezes a sociedade não... não, o cara lá é maluco, é budista, o outro é não sei o quê, e, na verdade, não sabe a essência da coisa, né? Isso que nos atiçou, tanto eu e o Alexandre, né? Diz, não, vamos ouvir, né? Vamos ouvir outros segmentos da sociedade de forma aberta, de forma sincera, mas principalmente, né, que a gente conseguisse desmistificar as coisas. Entende? Então, assim, o cara... Eu tô louco para te perguntar duas coisas. Primeiro, outros templos no Rio Grande do Sul existem? Existem. Eu vou falar da ordem zen budista e também eu começo pelos templos do budismo tibetano, né? Sim. Que tem na cidade de Três Coroas. Sim, é aí que tu chegou bem aonde eu queria chegar, porque é super visitado. Conhecido, né? bastante. Conhecido, né? E da mesma ordem em Viamão, né? Na comunidade Caminho do Meio, né? Do Lama Padma Santen, foi o primeiro lama budista tibetano no Brasil, né? Sim. Ordenado pelo próprio Dalai Lama, né? Certo. Que é o superior da ordem budismo tibetano, né? Tem os templos Zen, que são em Porto Alegre. Tá. Né? Então temos Porto Alegre, Viamão, Três Coroas, Passo Fundo. Isso aí, vamos botar no mundo Passo Fundo. Município também vizinho, né? Mato Castelhano. Sim. É o único templo na região norte, né? Olha aí, ó. E
E está sendo um agente agregador para nós, né? E de discussão e de difusão, não só do Dharma, que é o ensinamento budista, mas como também uma contribuição para que a gente tenha uma cultura de paz. Eu acho que é fundamental, Neno, a gente colocar isso. O que nós queremos construir? Não uma perspectiva budista somente. Certo. Porque o budismo é uma religião e uma filosofia pacifista. Beleza. Né? Não que a gente não reivindique, não que a gente não espere mudanças. Certo. Mas de uma forma de conscientizar, não uma forma agressiva ou violenta. Então, a gente quer construir uma cultura de paz. Nós vivemos um momento que a violência tá solta. Sim. Né? E a gente tem que superar esses conceitos, né, de violência com uma apresentação dentro da sua antítese, né, que é a proposta de não violência. De mudança, sim, certo. Mas não violenta. Mário, nós vamos o dia inteiro. Você é uma pessoa muito agradável, querida, um amigo, né? Amigo é coisa para se guardar, né? Verdade. A distância também não muda, né, o sentimento da gente. Nós passamos o dia inteiro aqui conversando. Então, nós estamos já indo para o final do microfone aberto. Eu gostaria que tu deixasse aí as tuas considerações finais aí, deixando novamente o endereço, né? Porque nós estamos com o tempo esgotado. Ótimo. Eu quero agradecer primeiro a generosidade tua e do Alexandre, né? E esse espaço aberto do microfone aberto, um espaço que a gente diz que é democrático e de uma cultura, querendo construir também essa colaboração para uma cultura de paz. Isso é fundamental para a gente. E é fundamental que a gente possa, que as pessoas possam perceber que existem muitas formas de ver a forma como a gente está vivendo, mas que não são formas exclusivas, certo, mas formas que pretendem se agregar a um processo de totalidade na busca pela pacificação e na busca pela compaixão e na busca pelo respeito a todos os seres, não só os seres humanos. Então, esse é um espaço que a gente saúda e esse é um momento que vai ficar para sempre na nossa memória, no nosso coração. Claro que sim. Repete de novo o endereço, se as pessoas quiserem o endereço eletrônico. Muito bem. Basta pesquisar a comunidade budista Shantideva no Instagram, que as pessoas vão encontrar ali todas as informações possíveis e que nós temos já para as atividades da região. Isso aí, então tá. Primeiro queremos te agradecer a tua presença aqui. Muito obrigado por dar crédito a esse nosso projeto da Sede Estúdio. Que bom que você entendeu, né, que é um local aberto, né, já vem do microfone aberto, né? E você que está nos ouvindo e nos vendo, se quiser fazer o seu videocast, entre em contato com as redes sociais, pelo Instagram, @complexosede, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com, ou faça que nem meu amigo Mário, venha visitar a Sede Estúdio, a Rua Independência 800, Loja 2. Fique ligado que logo, logo tem mais microfone aberto. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.